Olá, eu me chamo Rudy e no último vídeo que eu postei aqui no canal, falando sobre como a igreja primitiva, os padres da igreja primitiva enxergavam Deus, enxergavam a natureza de Deus. Citei também o Evangelho de João, em que João nos leva para uma conversa e uma reflexão sobre quem é Deus antes da criação de todas as coisas. Hoje eu quero continuar nesse ponto. Esse é um ponto que a gente não pode perder de vista. Quem é Deus? Qual a natureza real de Deus? Quem era Deus antes da criação de todas as coisas? Deus ele é mutável, Deus ele não muda. Então, o Deus que era antes da criação de todas as coisas, ele continua sendo o mesmo Deus hoje e ele vai ser o mesmo Deus eternamente. Então, a gente entendendo aquilo que a gente perdeu de vista, que é quem Deus é, a gente começa a entender de verdade quem nós somos e qual a natureza e qual o sentido do universo e por que estamos aqui, por que fomos criados e tudo mais. Eu gostaria de iniciar essa conversa citando um dos padres da igreja primitiva. Ele se chama Hilário. Essa frase começa assim: lembro-me de que o centro de uma fé salvadora é a crença não apenas em Deus, mas em Deus como Pai. Não meramente em Cristo, mas em Cristo como Filho de Deus. Nele, não como criatura, mas como Deus Criador, nascido de Deus. Para Atanásio, um dos padres da igreja primitiva, nunca houve um tempo em que o Pai estivesse sem o Filho e sem o Espírito Santo, onde ele estivesse somente solitário, entediado. Deus sempre foi relacional. O Pai sempre esteve com seu Filho e Espírito Santo. Em 325 d.C., o Conselho de Nicéia foi convocado para debater justamente essas questões. Eles concluíram que a relação entre o Pai e o Filho não é criada, mas ela é eterna e divina. Jesus Cristo não é uma criatura, mas ele é luz de luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, exatamente do mesmo ser que o Pai. Esta frase está consagrada no centro do credo niceno. Essa é a visão que a igreja primitiva tinha de Deus. Não um Deus solitário, não um Deus centrado em si mesmo, mas um Deus que é relacional, centrado no outro, amor ágape. Aqui estamos diante de um belo mistério da divindade. Três pessoas divinas habitando uma na outra em unidade completamente indivisível, sem a perca da sua individualidade pessoal. Em nenhum momento o Pai se torna o Filho, em nenhum momento o Filho se torna o Espírito Santo, em nenhum momento o Filho se torna o Pai, em nenhum momento um se torna o outro. Eles têm uma distinção, uma unidade completamente indivisível. Não tem como separar o Pai do Filho, não tem como separar o Espírito Santo do Filho e do Pai. Eles são completamente indivisíveis, eles são apenas um Deus. Esse é o significado da palavra muito usada, chamada pericorese. Não há dimensão ou revelação mais profunda sobre o ser de Deus do que relacionamento. Um habitando no outro, um se relacionando com o outro, um completamente centrado no outro, um completamente se doando, sentindo o que o outro sente, um completamente vivendo em prol da realização do agrado do outro. Essa é a natureza de Deus. Esse não é um relacionamento que começou na encarnação, que começou na noite de Natal, numa manjedoura. Essa é uma relação que não teve começo e ela nunca terá fim. Essa é uma relação eterna, que sempre existiu e sempre vai existir. Essa não é uma identidade que Deus assume em certo momento após a sua criação, em que agora ele vai ser pai daqueles que aceitarem ele, se arrependerem, se batizarem. Essa é a eterna identidade de Deus. Deus é Pai, Deus é relacional, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo em um grande relacionamento, em uma grande dança de vida compartilhada. É aqui que a gente precisa de uma pausa. É aqui que a gente precisa parar e refletir um pouco. Deus ele não faz nada que não seja uma expressão da sua verdadeira natureza. Deus ele não faz atos graciosos, ele é graça. Deus não tem misericórdia, ele é misericórdia. Deus ele não tem amor, ele é amor. Então tudo que Deus faz é uma expressão de quem ele é. Isso é santidade. Por muito tempo perdemos o verdadeiro significado de santidade, interpretando Deus de maneira legal, como se fosse um juiz em um tribunal de direito, nos observando e vendo o quanto de prejuízo causamos aos outros ou a nós mesmos para nos infligir a condenação que a gente merece. A igreja primitiva sempre enxergou Deus mais como um médico, não como um juiz em um tribunal. Um médico ele analisa o seu paciente e ele vê o que está gerando morte, o que está deixando doente esse paciente. Então ele condena, ele determina
É preciso fazer uma cirurgia para que seja removido de dentro de você aquilo que está te matando. Então é uma condenação, é um julgamento, é um decreto restaurativo, visando o bem do paciente, visando a cura do paciente, não seu próprio bem. Todo o ato de Deus emerge desse relacionamento trinitário entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, quando Deus ele nos cria, ele não nos cria para benefício próprio, ele nos cria para o benefício de a sua própria criação, para que a sua própria criação possa ser incluída e participar desse relacionamento maravilhoso que existia antes da criação de todas as coisas. Se perdermos esse ponto, a gente perde todo o verdadeiro significado do Evangelho, do porquê fomos criados, do que realmente é salvação, do que é pecado, de céu e de inferno, e de todas as coisas. A gente acaba distorcendo tudo isso, porque a gente perde a verdadeira imagem de Deus, a verdadeira natureza de Deus. A gente perde isso de vista, então a gente acaba distorcendo todo o resto, a gente distorce a nossa própria identidade. E foi isso que aconteceu por muitos e longos anos, onde acabamos criando uma teologia em que estamos separados de Deus, em que Deus é um Deus solitário, distante e ausente, que está lá no céu e nós estamos aqui na terra. Não, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo em uma união indivisível. Se Deus é Pai, Filho e Espírito Santo em uma união indivisível, em uma natureza ágape, centrado no outro, quando eles decidem nos criar, como que a gente vai ser criado? A gente vai ser criado justamente dentro dessa relação, justamente com essa natureza, a natureza relacional, a natureza de amor ágape, para vivermos essa verdadeira vida, que é a vida de Jesus Cristo, essa vida de amor centrado no outro, que nos regozijamos no bem-estar do outro. Então somos criados dentro dessa relação indivisível. Então existimos indivisivelmente com Jesus, nós somos criados em Jesus. Esse foi um ponto em que a nossa teologia ocidental acabou ficando cega e acabou criando a doutrina da expiação, onde eles separam o Pai de Jesus, onde o Pai é diferente de Jesus, onde o Pai está sedento por vingança, sedento por condenação, querendo condenar a humanidade que caiu, e Jesus vem e fala: não, Pai, eu vou assumir esse lugar, eu vou assumir a condenação deles, pode me castigar. E ele vem, encarna e toma nosso lugar e recebe o castigo de Deus sobre ele. Na verdade, isso é uma mentira, isso é uma heresia, isso não é uma verdade. O Pai é indivisível do seu Filho, o Filho é indivisível do seu Pai. Uma das palavras de Jesus foram: eu só faço aquilo que eu vejo meu Pai fazer. As palavras que eu falo não são minhas, mas são do meu Pai. Jesus, a natureza de Jesus, a identidade de Jesus é indivisível do seu Pai, a gente não pode separar. Um dos nossos piores erros é separar Jesus do seu Pai, o Espírito Santo. Eles vieram juntos, eles estavam juntos, Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. Dentro dessa relação, o Filho ama o Pai por meio do Espírito, o Pai ama o Filho por meio do Espírito, e o Espírito ama o Filho por meio do Pai. O Espírito ama o Pai por meio do Filho. Eles se amam por meio do outro. Esse é o verdadeiro significado, é por isso que existe o símbolo da policorese, que é esse símbolo do Jesus em você. Não fomos criados para amar o Pai por meio de nós mesmos, por a nossa própria capacidade individual. Fomos criados para amar o Pai por meio de Jesus Cristo, por meio do Espírito Santo. Fomos criados para amar o Filho por meio do Pai e do Espírito Santo. Fomos criados para amar o Espírito Santo por meio de Jesus e do Pai. Eles em nós, compartilhando como eles veem, o que eles sentem, como eles pensam, para que a gente possa participar e viver através desse grande relacionamento. Esse é o propósito da criação, de participarmos daquilo que sempre existiu antes da criação de todas as coisas. Um dos outros pontos, quando a gente perde o verdadeiro significado de que Deus é relacional e vive de forma interpenetrada um no outro, de forma indivisível um do outro, é que tudo recai sobre os nossos ombros. Então, a nossa capacidade de ter fé cai sobre os nossos ombros, a capacidade de se arrepender, de ter uma mudança de mente cai sobre os nossos ombros, a salvação cai sobre os nossos ombros. É isso que a teologia ocidental ensina. Você deve se arrepender, você deve ter fé, você deve crer, você deve fazer boas obras, você deve produzir bons frutos. É tudo sobre você, sobre a nossa capacidade. E o problema é que estamos quebrantados, o problema é que a maioria de nós está completamente quebrado no fundo de nossas almas. Não temos a capacidade, se dependesse de nós mesmos, a gente iria morrer em nossa própria incapacidade de fazer algo. Mas
Cristo em nós é a esperança da glória. Cristo em nós é o autor e consumador da nossa fé. Ele compartilha conosco a sua fé. Ele compartilha conosco o conhecimento. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, e a quem o Filho quiser revelar. Então Jesus, ele está em nós compartilhando tudo que ele conhece de seu Pai. Ele revela o seu Pai em nós, para que a gente possa conhecer o Pai através dele. Ele revela o Espírito Santo em nós, para que a gente possa conhecer o Espírito Santo através dele. Ele nos dá os olhos, Ele abre os nossos olhos da cegueira que perdemos lá em Adão. A grande queda é a cegueira, ficamos cegos para quem é Deus, ficamos cegos para quem somos nós mesmos. E Jesus está em nós compartilhando os seus olhos, a sua opinião. O apóstolo Paulo fala que somos transformados de glória em glória. Glória significa opinião. Deus em nós, o Pai, o Filho e o Espírito Santo em nós compartilham a sua opinião a respeito de nós mesmos, a respeito do nosso próximo, a respeito de toda a humanidade, a respeito do próprio Deus. Isso é metanoia. A palavra arrependimento é uma péssima tradução. Na verdade, a palavra é metanoia, usada para uma mudança de mente, para uma mudança de paradigma, onde a gente passa a enxergar a vida através com novos olhos, de uma maneira diferente. Então a gente passa a enxergar o Pai da maneira como o Pai realmente é. A gente passa a enxergar Jesus, o Espírito Santo, da maneira como eles realmente são, segundo a verdadeira identidade deles, a verdadeira natureza deles. A gente passa a se enxergar nós mesmos como imagem e semelhança de Deus. A gente passa a enxergar cada ser humano em Cristo. A gente passa a ver a presença sagrada do Pai, o Filho e o Espírito Santo em cada pessoa, em cada lugar e em cada momento. Uma das frases de Baxter Kruger é: o reconhecimento da presença sagrada do Pai, do Filho e do Espírito Santo em cada pessoa, em cada lugar e em cada momento, é o início da liberdade de viver e o fim da religião, porque a religião faz a gente enxergar Deus distante, Deus ausente, Deus separado de nós, Deus separado das pessoas. Então a gente tem que pregar, a gente tem que fazer com que eles se arrependam para que eles não vão para o inferno. Quando a gente tem essa mudança de mente, a gente para de enxergar Deus separado da humanidade, a gente para de enxergar as pessoas separadas de Deus, a gente para de enxergar a nós mesmos separados de Deus. Cristo está em você, Jesus está em você, Jesus está em mim, Jesus está em nós. É para essa finalidade que a Bíblia existe, é para essa finalidade que os 5 ministérios, pastor, evangelista, profeta, existem. Eles existem para apontar para essa realidade, apontar para a verdade. Jesus é a verdade. Conhecendo a verdade nos liberta. Conhecendo Jesus como ele realmente é, a gente é liberto da religião, é liberto das mentiras que acreditamos sobre Deus e sobre nós mesmos. A gente é liberto dessa mentira destruidora, que é a mentira da separação, de que estamos separados de Deus. A verdade nos liberta, a verdade que Cristo está em nós. Antes de nosso arrependimento, antes do nosso batismo, antes de nossa fé, antes de enxergarmos essa realidade, Jesus já está em um relacionamento conosco, Jesus já está em nós, Jesus já está trabalhando em nós para que nós vejamos essa verdade libertadora, essa verdade inimaginável, essa verdade que realmente produz vida e vida em abundância. A verdade, ela deve nos libertar. A verdade, ela deve nos aperfeiçoar no amor que lança fora todo medo. E o medo está atrelado à condenação. Temos medo porque temos uma suposição em que Deus pode nos condenar se a gente não fizer as coisas certas. Por isso medo, mas como descobrimos Cristo em nós, o Pai em nós, o Espírito Santo em nós, e eles nos amam antes mesmo da criação, e eles nos amam antes mesmo de estarmos no ventre de nossa mãe. Isso nos aperfeiçoa nesse amor, nos aperfeiçoa nessa verdade, isso nos liberta. Essa verdade produz os frutos do Espírito em nós, não a nossa própria capacidade de correr atrás e mudar e se tornar alguém melhor para produzir boas obras. Descobrindo que Cristo está em nós, compartilhando a sua vida conosco e que nós somos da mesma natureza que Ele, a natureza ágape relacional, que nós somos a sua imagem e semelhança. Essa verdade nos capacita para que a gente possa produzir frutos segundo a verdade do nosso ser. É descobrindo a verdade do nosso ser que a gente passa a ter uma vida íntegra, uma vida de totalidade. Essa é a verdadeira santidade.